Prezados casais grávidos, eu sou Lilian Gusso, sou formada em psicologia, pós-graduada em pedagogia da docência de nível superior e há 33 anos dou cursos para gestantes, há 20 anos cursos para casais grávidos e há 2 anos, desde que foi sancionada a lei pelo governo federal, eu faço a orientação para a paternidade responsável para aqueles pais que têm direito aos 20 dias de licença paternidade. Então, algumas empresas que são vinculadas ao programa Empresa Cidadã, os seus colaboradores têm direito a esse benefício, que é o da licença paternidade estendida para 20 dias. Esse curso ele é uma orientação que serve ao casal, para ambos que esperam o seu bebezinho terem prevenção sobre várias situações, prevenção da depressão pós-parto, prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas naquele bebezinho, prevenção de acidentes, prevenção da depressão maior também, que acontece, pais também têm depressão, então vamos discorrer sobre esses assuntos e outras informações relativas às questões da saúde do bebê, da mamãe, do papai, da família grávida. Nós vamos começar com um assunto bastante sério, que é novo, pouca gente conhece, que é a questão desses novos cuidados com relação à prevenção de acidentes. Essa questão da síndrome do bebê sacudido, ela tem que ser levada em consideração. A Sociedade Brasileira de Pediatria e as suas ligações com essa causa pedem que divulguemos, então, para cuidarmos bem dos nossos bebês, no sentido de não sacudi-los, tanto em brincadeiras afoitas quanto na hora da raiva. Nós somos seres que têm instintos ainda e alguns de nós somos acometidos em momentos de raiva fazendo coisas que nós não imaginávamos que faríamos. Então nós temos que ter o cuidado, a prevenção de não sacudir o bebê na hora da raiva. E não é só na hora da raiva. Outro dia eu estava num coletivo urbano, num coletivo público, e a mamãezinha do bebê segurando o bebê aqui, lá pelas tantas ela foi ficando cansada, sonolenta, e largou o bebezinho, ele é bem novinho, à medida que o motorista freava ou acelerava, a criança ia balançando a cabeça o tempo todo para todo lado. Aí eu procurei com calma e uma empatia, uma simpatia, falar para aquela mamãe para segurar na cabecinha do bebê, para cuidar bem, porque ele estava bem solto. Então, são detalhes simples, mas que podem dar um drama terrível no momento seguinte ou mais tarde, né? Tanto na questão neurológica, cognitiva, comportamental, dos movimentos físicos, da fala, da audição, qualquer desses comprometimentos. Então vamos tomar cuidado, fazer prevenção. Curiosamente, toda a prevenção que eu falar aqui, ela é muito simples de fazer. E a não prevenção dá consequências muito dramáticas. Então, vocês vão percebendo no discorrer que é assim. A questão da participação do pai em sala de parto, ela é incluída aqui também nessa orientação para aqueles pais que desejam estar presentes no nascimento do bebê. Então, observem que o pai fica sentado na cabeceira ao lado da mãe. No caso de parto cesárea, o pai entra depois do procedimento de anestesia, e no caso do parto normal, primeiro entra a gestante, ela vai passar pelo processo de trabalho de parto, aí depois do trabalho de parto ela vai para a sala de parto propriamente dita, e aí é que o pai entra também em cena para fazer esse apoio, essa sinergia, essa sintonia, junto com a mãe, sentando à cabeceira. A mamãe entra primeiro, fica lá aguardando, né, sendo parto normal ou cesárea, aguarda o momento certo.
Nesse caso aqui é uma cesárea, por isso que dá tempo da mamãe conversar com a filmagem. No parto normal, quando ela entra para a sala de parto, ela já está em trabalho, ela vai ser colocada na posição ideal e o pai entra e fica na cabeceira ao lado da mãe. Um pouco de tensão, um pouco de expectativa, um pouco de ansiedade é normal. Os pediatras pedem que os pais saibam, né, que os bebês nascem nessa condição. Então, aquele pai que vai para a sala de parto, fique tranquilos, porque vocês vão ver os seus bebês roxinhos e com vernix caseoso. Alguns vão ver um bebezinho bem pequenininho, com 1 quilo e algumas gramas. Outros verão um bebê grande, né, já quase criado, como a gente diz, com 4, 5 quilos. E outros, a maioria, nesse meio termo, entre 2 e 3 quilos. Quando os bebês precisam ser levados para a sala de reanimação, imediatamente o pediatra leva sem essa tranquilidade aqui. Ele tem que primeiro atender o bebê, aí dependendo da nota de Apgar, os senhores vão ver na carteirinha Apgar, que é uma carteira que registra a nota do bebê. O Apgar, ele demonstra um gráfico com esses itens e a pontuação que o pediatra dá. Eu não vou entrar nessa área em detalhes porque isso é competência de pediatras, só solicito aos papais e mamães também, obviamente, que fiquem atentos porque vocês vão verificar lá que o pediatra vai observar todos esses movimentos e dar notas aos movimentos. E depois o bebê de vocês terá uma nota de Apgar no primeiro minuto e no 5º minuto. Isso vocês verão na carteirinha quando estiver já recebido a notificação do pediatra, a consulta, a primeira consulta ainda na maternidade. Lembrando que dentre os aspectos emocionais, como estamos falando aqui diretamente para os pais, ali vocês veem síndrome de Cold-Vade. Então tem alguns pais que têm os sintomas da grávida. 10% deles que nós notamos nesses 33 anos da minha experiência são os que têm consciência e justificam então os sintomas como desejo, enjoo, aumento abdominal. O pessoal acha engraçado quando fala do aumento abdominal como síndrome de Cold-Vade, mas isso é um fato mesmo. A irritabilidade, sensibilidade para choro, né, uma emoção assim mais aguçada, isso acontece também em alguns homens, tá? Então a questão é diálogo, entendimento, né, essa relação mais proximal do casal para depois fazer então esse amor, esse afeto para as crianças. Toda criança que for rodeada de amor e afeto, ela vai estar distante do ódio e provavelmente distante também das drogas, né? Junto com outras situações vai estar distante das drogas. Mostrando então o pai paramentado, ele tem ali sua máscara, seu gorro. Algumas maternidades exigem sapatilha, outros não. Essa é a foto cedida por um pai, uma imagem autorizada, então é uma foto amadora mesmo, que é como os pais fazem lá no centro obstétrico. Fotografias são permitidas, filmagens. A maioria dos médicos em maternidades não permitem que o leigo filme, então filmagem tem que ser contratada profissional especializado. A gestante veste a camisola da maternidade para ir para o centro obstétrico, uma touca para prevenção de infecção e a sapatilha, né? Então a gestante acaba calçando a sapatilha porque obviamente não dá para ir com os calçados porque vai deitar sobre a mesa, tanto para o parto normal como para o parto cesárea. Aqui é uma cena de parto cesárea em que o pai fica na cabeceira imediatamente atrás da mãe. Tem um campo esterilizado ali para proteger a grávida e o bebê e os profissionais fazendo então o parto cesariana. No parto normal também o pai se posiciona na cabeceira imediatamente atrás da mãe, de preferência sentado, tem uma banqueta à disposição. Na maioria das maternidades disponibilizam então a banqueta. Observem
o paramento, né? O gorro, a máscara. Aqui tem uma imagem do parto normal, o bebezinho nasce, a mãe tem a oportunidade de tocar no bebê. No caso da cesárea, o futuro pai, ou o papai nesse caso, pode colocar o bebezinho nas mãos da mãe. Aqui é uma gestante que fez questão de ceder a imagem para mostrar os cuidados, o prazer de estar junto com seu filhinho, ela com a pulseira identificatória, o bebezinho também tem pulseira identificatória. Aqui é para mostrar que os bebês nascem roxinho e nascem com vernix caseoso. Que bom se todos eles nascessem sorrindo, mas eles têm que nascer chorando para demonstrar que querem respirar, que querem falar com o mundo, né? Uma gracinha, né? Então esse vernix caseoso, o Casium, esse creme que a natureza cria na pele do bebê, já vem assim para proteger enquanto está 6, 7, 9 meses no líquido amniótico e para facilitar a saída pelas vias naturais, pelo parto normal. Quando o papai está participando, ele pode fazer uma selfie assim, né? Se não tiver profissional de fotografia na sala de parto, ele mesmo pode fazer então a sua selfie. Lembrando que a maioria dos profissionais de maternidade só permite fotografia e não a filmagem. Aquele tubo que a gestante tem ali nas narinas é um respirador, que é importante na cesárea, porque ajuda então a ganhar oxigênio. Não é um emergente, é uma rotina. A questão da afetividade é muito importante. Esse é o primeiro passo para a evitação do uso de drogas lícitas ou ilícitas. Observem os detalhes. O bebezinho está agarrado, aqui é a Júlia. A Júlia está agarrada ao polegar da mãe, porque já é comprovado que os bebês reconhecem papai e mamãe ao nascer. Primeiro a mãe, obviamente, então esse bebê foi colocado nas mãos da mamãe que fez cesárea, e esse bebê para de chorar e imediatamente agarra a mão da mãe. São momentos especiais, emotivos, muito lindos de se viver e de se ver. Observe ali também, esse bebê está roxinho, né? Os lábios roxinhos, as mãos roxinhas, e tem a pulseirinha então no seu braço que foi colocada imediatamente após o nascer com a identificação da sua mãe. Essa afetividade ela é muito importante para todos os aspectos cognitivos, comportamentais, saúde emocional para o resto da vida. A mãe de parto normal tem a liberdade com as mãos, porque ela, na cesárea, é preciso que ela fique com as mãos fixas com o soro fisiológico e outros medicamentos. E no parto normal, a maioria das mães tem as mãos soltas, pode tocar imediatamente no seu bebê. E isso vai fazer um imprinting das emoções que também vão ficar lacradas para o resto da vida desse bebê e da mamãe também, do papai quando está em sala de parto, né? Pega o seu bebezinho no colo. E essa emoção, ela fica guardada para sempre, ativa a ocitocina, que é o hormônio do cuidador, o hormônio do amor. Papai deve encostar o rosto do bebê no rosto da mãe, isso também faz um imprinting para o bebê e para a mamãe, acaba ajudando a evitar depressão pós-parto e ajuda também os papais a evitar depressão pós-parto. Os papais podem chorar, né? Se der a sensação de choro, chora mesmo, chora e ri, faz tudo junto, porque ao nascer o bebezinho é uma emoção indescritível. Essa imagem também foi cedida por um pai que gostou muito de participar do curso e cedeu a imagem para mostrar a sua emoção com a sua filhinha ao colo, saindo da sala de parto para ajudar o pediatra a levar para a sala de reanimação. Nem todos os pediatras aceitam que o papai siga na sala de reanimação, então isso tem que ver com o pediatra, depende do pediatra que está no plantão. A questão da amamentação, que eu falo no vídeo a seguir também, aqui numa foto parada para vocês observarem a relação amamentação-pregnância. O bebezinho que olha para a mãe, vocês vão perceber que ele olha fixamente. Lembrem que os recém-nascidos enxergam
a uma distância de 30 centímetros dos seus olhos. Então, o foco de visão para recém-nascido é 30 centímetros. Toda pessoa que estiver a 30 centímetros de distância dele, ele vai enxergar, observar e vai fazer pregnância desse rosto, e são esses rostos que ele vai seguir as questões morais, a educação, a palavra bendita para a sua inteligência, para o seu conhecimento, para autoconhecimento. O bebezinho vai crescendo, vai amamentando, vai ficando saudável física e emocionalmente. A questão de sexualidade no pós-parto e na gestação deve ser vista com o seu médico quando tiver dúvida, procurar profissionais específicos. Eu também posso dar alguma orientação, mas saber que há uma sensibilidade tanto na grávida quanto no pai. Isso tem que ser dialogado. Cada mulher tem a sua sensação, cada uma descreve a sua sensação. Umas ficam mais ativas no sexo, outras mais afastadas e vice-versa. Os pais também têm essas mudanças de comportamento, então tem que ser dialogado. Nenhuma atitude drástica deve ser tomada antes que haja um diálogo e uma conversa com um profissional capacitado. Então, a informação sempre é a melhor amiga do casal grávido. As mudanças do mundo pedem que a gente tenha consciência, assim como pais. Qual é a idade que nós vamos permitir nossos filhos de usar tatuagem, piercing, das escolhas sexuais, da identidade de gênero, do desejo sexual, o desejo por qual gênero, por qual sexo? Então, a identidade de gênero, o cisgênero é aquele que nasce, por exemplo, eu sou mulher, nasci num corpo de mulher e sou vista por terceiros como mulher. Então, eu sou cisgênero. Mas tem também aquele que nasce com um genital masculino ou feminino e não se identifica com ele. Então, ele vai fazer as suas escolhas. Nós temos que dialogar muito, perceber quando a escolha ela é natural. Há uma tendência que é saudável, é do próprio organismo, da pessoa ser daquela escolha. Então, temos que esperar, temos que ver qual é a data dentro dos nossos valores familiares para permitir com que os nossos filhos façam as escolhas da questão da identidade de gênero. Isso tem que ser conversado, tem que ficar atento para que não façamos a indução ou a não indução, né, a proibição, a repressão. Então temos que ter diálogo, consciência, conhecimento para que os nossos filhos sejam felizes com a escolha que fizerem, mas com o limite de ser a escolha de todos nós, de cada um de nós e dos nossos filhos. A escolha é aquela de que o meu limite vai até onde começa o limite do outro, até onde eu não vou atrapalhar, não vou conturbar a vida do outro. Na questão do uso de drogas lícitas ou ilícitas, quando a mamãe dá o peito ao bebê e o papai que não tem peito, ele dá força, quando a criança tem a oportunidade de olhar para a mãe, esse olhar vai fazer uma significação incrível também a nível de hormônios, de emoções, de pregnância. Então a criança vai pregnar aquele rosto que está olhando, vai fazer toda uma função de afastar a mamãe da melancolia e da depressão do baby blues, que é a depressão pós-parto em mulheres, 70% das brasileiras, 80% das inglesas. Então essa depressão pós-parto ela pode ser evitada quando a amamentação é eficiente, quando utilizamos banana prata, que é rica em triptofano, chá de bardana bem seco, nunca verde, castanhas, né, sementes, sempre uma quantidade mínima, 1 ou 2 castanhas diárias, sempre verificar com o seu médico também, né, ver se pode, sempre consultar o médico, por favor.
Mas a pessoa que tem depressão mesmo, a depressão maior, a depressão diagnóstica como transtorno afetivo depressivo, esta tem que ir para o médico psiquiatra e tratar com remédio. Depressão é doença, tem que ser tratada com remédio. O baby blues, ele dá e passa. Dá um choro, uma sensação de tristeza, uma sensação de vazio que vem daqui e sobe para cá. Essa sensação de vazio dá e passa. Se ela dá e não passa, ela é persistente, vai para o médico, para o terapeuta, para o psicoterapeuta, vai tratar. Por favor, não negligenciem depressão. O afeto vezes os limites tem que acontecer. Então, todo afeto que a criança precisar, aquilo que vocês quiserem dar de colinho de afeto, e todo limite que ela precisar também, que for necessário. A ideia é de igual para igual, quando não há a resistência. Então, aqui está terminando o vídeo da televisão e eu vou continuar falando sobre o bebezinho, o pai em sala de parto. Ele sai quando o bebezinho está pronto, né? Já nasceu, já está indo para a sala de reanimação. E o papai sai da sala de parto. E a mamãe permanece, então, mais algum tempo, né? Em geral, 1 hora ou 1h30, na sala de recuperação pós-anestésica, para aquelas que fizeram cesárea ou aquelas que fizeram analgesia de parto para o parto normal. Essas ficam ainda mais um tempo aguardando para a recuperação pós-anestésica. Os bebezinhos vão sendo preparados no berçário, vão medir, pesar, primeira vacina, primeira vitamina, todos os procedimentos necessários preventivos. E quando a mãe for para o seu aposento, a criança vai seguir também. Por questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o bebê deve ficar com a mãe a maior parte do tempo. Então é preciso que essa criança tenha toda a atenção e o cuidado na hora que vai para a mãe, né, no quarto, quando fica junto com a mãe. E a questão do afeto é tocar a criança, pegar no rosto, pegar nas mãos. Claro, toda mãe vai fazer isso, mas tem algumas que não sabe se deve ou não. Papai, pegue no seu bebê, segure ele aqui. Ele vai enxergar, sim, vai enxergar a 30 centímetros de distância do seu olho, ele enxerga. A criança que teve o toque ao nascer, lá na sala de parto ainda, que tem o toque ao chegar no quarto com a mamãe e o papai, tem esse afeto do pai que o segura aqui próximo, abraça, o amamentar da mamãe, ele provavelmente não vai fazer uso de drogas lícitas ou ilícitas. E também pais, homens em geral, que é da cultura masculina, não coloquem chupeta do bebê na cerveja depois da churrascada, depois da bebedeira. Isso ainda é cultural, é muito feito ainda. Eu sei que a maioria não faz, mas tem alguns que fazem e eu tenho que ajudá-los explicando sobre isso. Outra situação que é muito mais da cultura masculina é jogar o bebê para cima. Nunca jogue o seu bebezinho para cima, pelo menos dos 0 aos 2 anos, para evitar acidentes físicos e também porque a ciência diz assim: é provável que todo problema emocional que aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente tenha, advenha desse gesto de jogá-lo para cima. Então não jogue para cima, tá? Brinque, tem outras brincadeiras, vamos brincar com os nossos bebês, vamos dar afeto, vamos dar colo. Tem várias brincadeiras que podemos fazer que são seguras. O uso da cadeirinha nos veículos é imprescindível, é preciso fazer uso da cadeirinha. As cadeirinhas têm que ser ainda aperfeiçoadas. Eu percebo, não sei se todo mundo percebe, mas ainda ela é ineficiente, precisa de mais segurança. Mas ainda assim vamos fazer uso da segurança do que a estatística diz aqui. Seguir o que o pediatra sugere, cuidado com as lições que já não são mais de uso, que não fazem bem,
que acabam infeccionando ou que acabam alterando medicação. Seguir então o atendimento neonatal. As mamães que precisarem, né, de terapia, por favor, medicação e terapia. Os papais são 10% dos homens que estão sujeitos à depressão pós-parto e as mulheres, como eu já disse, 70%. Não negligenciem isso. O Brasil é campeão em depressão, infelizmente, entre outras coisas, né? É campeão também dos esportes, mas é campeão também da depressão. O Brasil é um país lindo, maravilhoso de se viver, mas vamos fazer a prevenção. Prevenção também para entrar na sala de parto, para cuidar com o bebê. Lava as mãos, água com sabão, esfrega bastante todas as regiões, todas elas, polegar, entre os dedos, nas ranhuras, no centro da mão, aqui, na ponta dos dedos, né, punho, antebraço. Enxágua bem, seca com toalha de papel ou na sua toalha em casa na hora dos cuidados com o bebê. Toalha trocada a todo instante, trocar todo instante. E aí ao manusear o bebê, nesse momento, é preciso bastante cuidado com higiene. Em todos os momentos mas nesse mais ainda. Então vamos cuidar bem para fazer prevenção. Prevenção em higiene, prevenção em cuidados com saúde física, prevenção em cuidados com saúde emocional, prevenção de uso de drogas lícitas ou ilícitas. Cuidado com as propagandas enganosas. Permita que o seu filho veja as coisas do mundo, mas explique a eles quando é enganoso. Mostre para eles quando a propaganda é enganosa, quando estão tentando nos ludibriar para um consumo que não é saudável. Vamos optar o mais possível pela alimentação e bebida saudável. Bebida saudável, água, H2O. Vamos fazer respiração, treino respiratório. Vamos amar mais, divulgar mais sobre o amor, ter coragem de falar mais sobre amor e acabar com a cultura do ódio. Tá combinado? Então, obrigado pela audiência, por assistir o vídeo. Se precisar, estou à disposição, é só ligar no celular 999562787. Um abraço, que Deus abençoe, excelente parto para todos. Até um dia, se Deus quiser.